Bem, então, uma boa noite. Agradecer a presença aí do Romo. Vamos dar início à nossa sétima aula sobre o caminho do holder. Tá? O tema de hoje, nós vamos tratar sobre o fluxo de caixa, né? Como é que a gente monta ele. Então, vou começar aqui compartilhando a tela. Bem, então, o tema de hoje trata da estimativa do fluxo de caixa. Tá? Essa aula, Estimating Cash Inflows, ela está presente no capítulo 9 e 10 do livro do Valuation, né, do esse Invest Valuation, da Moradan, né? Então, para quem quiser acompanhar. Como eu já venho mostrando a aula, eu estou preparando então com base principalmente no trabalho dele, né? Mas também estou utilizando outras literaturas, como a do Asaf Neto, aqui do Samonês e do Wilkins. Então, a estimativa do fluxo de caixa. Basicamente, a gente tem três formas de estimativa do fluxo de caixa, tá? Na verdade, é muito mais, mas em síntese é isso aqui. A gente pode determinar o fluxo de caixa mensurando títulos de créditos na empresa, então analisando o Free Cash Flow to Farm, né, Free Cash Flow to Farm, FCFF, né, que a gente parte do lucro operacional da empresa, tá? Que nada mais é do que o lucro antes dos juros e imposto de renda, também conhecido como EBIT, né? EBIT. E o lucro operacional aqui a gente vai chamar de NOPAD. NOPAD. Na verdade, tem o NOPLAT, que até é melhor do que o NOPAD. E vamos descontar o EBIT do imposto de renda, né? Aqui no Brasil, além do imposto de renda, tem a contribuição social sobre o lucro. O imposto de renda mais a contribuição social sobre o lucro. E vamos diminuir das despesas de capital, menos ainda a depreciação, que com menos da frente vai virar mais. Eu vou somar de volta a depreciação, porque a depreciação é um gasto calculatório, ele não dói no bolso. Aí a gente está estimando fluxo de caixa, e caixa é diferente de lucro, mas a gente tem despesas, vai ter desembolso para reinvestimento na empresa, e então vou reincorporar a depreciação que no DRE é considerada, né? E mais as mudanças no capital de giro não monetário, né? Ou seja, a gente tem que dividir os ativos correntes em ativos operacionais e ativos financeiros. Então, só vamos considerar a mudança do capital de giro, que é da atividade fim da empresa, para chegar ao fluxo de caixa livre da empresa, tá? Mas a gente também pode calcular o fluxo de caixa apenas dos investidores. Então, não é da empresa como um todo, mas calcular para o patrimônio líquido. A forma mais simples e também muito usual, a gente vai ver nas aulas para frente, o cálculo de dividendos mais recompra de ações é uma forma de estimativa do fluxo de caixa do acionista, né, considerando o quanto ele paga por uma ação e quanto ele tem de refluxo, né, ou de retorno do dinheiro sob a forma de dividendos. Tá? Mas é bastante usual o Free Cash Flow to Equity, e ele parte agora do resultado líquido e não mais do NOPAD ou NOPLAT, tá? Não parte mais do lucro operacional, considerando então todas as despesas que tem após o lucro operacional, né, incluindo
despesas financeiras, tá? E a variação do capital de giro líquido, mas vai também acrescentar, né, aqui, ó, diminuindo o valor pago sobre a forma de endividamentos, a amortização de dívida, mais, menos com menos vai dar mais, a nova emissão de dívida. Então, é uma forma de engordar o caixa da empresa, né? Além do lucro líquido, ela reter lucro, ela buscar dinheiro de terceiros. Isso, então, vai fazer com que cresça o fluxo de caixa do acionista, tá? E ainda vamos considerar também o pagamento de dividendos preferenciais. Se é um pagamento, é um efluxo, por isso ele vai diminuir, que o sinalzinho de menos, né? Vai diminuir o meu fluxo de caixa para chegar ao free cash flow to equity. Então, na aula de hoje a gente vai mostrar como se monta essas duas estruturas, tá? Free cash flow to farm e o free cash flow to equity. Tá? Lembrando que nós estamos aprendendo a montar o fluxo de caixa, certo? Então, a gente assume que nós temos um valor já na data zero de fluxo de caixa. É o que a gente está fazendo agora. Então, determinar o fluxo de caixa, tá? No período zero. Depois, nas próximas aulas, a gente vai aprender a determinar os fluxos de caixa daqui para frente, né? Normalmente se faz até 5 anos. 1, 2, 3. E aí nós vamos ter fatores que vão ser determinantes para crescer esse fluxo de caixa, tá? E esse fluxo de caixa, ele está aplicado a uma taxa que a gente já aprendeu, né? No caso do Free Cash Flow to Farm, a taxa de juros é o WACC. No caso do Free Cash Flow to Equity, a taxa de juros ela é o CAI, né? Que está sendo aplicado ao longo desse fluxo. Então, todas as aulas que a gente está tendo, elas são cumulativas, né, em termos de conhecimento, para que eu possa fazer um fluxo de caixa descontado, um valuation sem viés, tá? Por adotar premissas equivocadas. Bom, então, os ingredientes básicos do fluxo de caixa livre, né? A gente tem que ter o lucro atual da empresa, vai estar lá no DRE. A gente precisa obter o fluxo de caixa, né? Daí, para o patrimônio líquido, observando o lucro após as despesas com juros. Então, no caso do Free Cash Flow to Equity, a gente considera o lucro líquido, que sai lá do demonstrativo de resultado de exercício. E se observarmos o fluxo de caixa da empresa, então o Free Cash Flow to Farm, a gente parte do lucro operacional em vez do lucro líquido, né? Também a gente tem que considerar quanto a empresa investe para criar crescimento futuro. Então, esse investimento é o CAPEX, que a gente chama, né? Capital Expenditure, tá? Chamado de CAPEX. São despesas de capital, quanto a gente gasta para aumentar a empresa, né? Para fazer ela crescer sob a forma de imobilizado, de intangíveis, né? Mas tudo de longo prazo. Então, isso vai gerar uma saída de caixa, por isso o CAPEX vai ser sempre negativo. Tá? Se o investimento não for contabilizado, né, como despesa, será categorizado como despesa de capital, né, na medida em que a depreciação fornece um fluxo de caixa e ela vai cobrir, então, alguns desses gastos. E por isso, a gente também considera a soma da depreciação. Tá? A depreciação é uma forma de garantia, de cobertura de caixa, né? Eu estou fazendo uma poupança forçada para pensar na reposição. E essa é a ideia da depreciação, né? Eu estou perdendo valor, mas eu não estou desembolsando. Esse dinheiro ele fica dentro da empresa, pensando numa recompra, e por isso eu somo ele de volta. E as crescentes necessidades também de capital de giro, né? Enquanto o CAPEX
são os meus investimentos em ativos permanentes, a minha variação do capital de giro é o que está crescendo no curto prazo, tá? Meus ativos correntes, também visando o crescimento da empresa, né? Como investimento em estoques, investimento em contas a receber de longo prazo, tá? Ou melhor, de curto prazo, né? Porque é contas correntes. Também a questão de empréstimos, tomadas de empréstimos, tudo que a empresa utiliza operacionalmente, a gente vai chamar de investimento em capital de giro. E ao analisar o fluxo de caixa também para o patrimônio, a gente vai considerar a emissão de dívidas líquidas. Então, eu também tenho informações do meu fluxo de caixa financeiro, né? Então, o fluxo de caixa ele pode ser dividido em operacional, de investimento e financeiro. No caso do Free Cash Flow to Equity, a gente considera também as dívidas pagas, tá? Então, essas são os ingredientes básicos do caixa que a gente vai explorar na aula de hoje. Então, obtenha os ganhos certos. É a primeira preocupação que a gente tem que ter, né? Montar o fluxo de caixa com o valor correto, tá? Para isso eu vou precisar conhecer a história das empresas, e aí aqui está no plural, certo? Também, por quê? Porque eu tenho que obter empresas comparáveis, tá? Então o ideal, como vocês vão ver em qualquer literatura, não se faz somente o fluxo de caixa, né, de uma única empresa. Sempre se está trabalhando com relação a comparáveis, né? Buscando normalizar os ganhos, tá? Então, a ideia de normalização é tentar reduzir vieses, né? Também precisamos conhecer arrendamentos operacionais. Hoje as empresas trabalham muito alavancadas, né? Ou seja, você vai olhar lojas, pegar aqui no Brasil alguns exemplos, setor farmacêutico, uma São João que todo mundo conhece, né? Não são todas as lojas que são da São João, a grande maioria, das 1000 lojas que tem, são arrendadas, ou seja, são prédios alugados, e aí eu tenho que converter essa despesa, né, que eu tenho em dívida, tá, que ela vai ter que cobrir ao longo do tempo, tá. Da mesma forma, pesquisa e desenvolvimento, eu tenho que converter em um ativo. No DRE normal, ele vai aparecer como uma despesa, e no meu fluxo de caixa, o que vai mudar o lucro operacional no meu fluxo de caixa, então, diferente do que aparece nos dados contábeis, eu vou estar considerando pesquisa e desenvolvimento como um ativo. Eu vou ativar ela, tá? E aí eu vou incorporar no fluxo de caixa. Então eu tenho que limpar os itens operacionais também, de despesas financeiras, de despesas de capital e de despesas não correntes, para daí sim obter a medição dos ganhos e atualizando os ganhos finais e também números não oficiais, né? Que a gente tem que estar toda hora acompanhando, tá? Então, lidando com as despesas de arrendamento operacional, o primeiro ajuste, né, do nosso DRE. As despesas de arrendamento operacional são tratadas como despesas operacionais no cálculo da receita operacional, tá? Então, isso aqui a gente está descrevendo o DRE, demonstrativo de resultado do exercício. Na realidade, as despesas de arrendamento, elas devem ser tratadas como despesas de financiamento, com ajustes de rendimentos e também de capital. De que forma? O valor da dívida dos arrendamentos operacionais, ó, vai ser igual ao valor presente dos compromissos arrendados ao custo da dívida antes do imposto. Então, eu vou ter que montar um fluxo de caixa dos meus arrendamentos. Eu tenho os meus aluguéis, tá?
Coloquei aqui para cima, na verdade tem que ser para baixo. Opa, mas eu consigo apagar aqui o meu fluxo de caixa. Apagar isso aqui. Pegar a caneta de novo. Então, no meu fluxo de caixa, eu tenho despesas operacionais nos próximos 5 anos, aluguéis, e eu tenho que trazer ele para valor presente. Quanto vale esse valor presente, né, de fluxo de caixa, tá? Mas vai continuar sendo despesa. Então, mesmo estou trazendo o fluxo de caixa futuro dos meus aluguéis para valor presente. E ao converter arrendamentos operacionais em dívidas, a gente tem que criar um ativo para contrabalancear o mesmo valor, né? E esse ativo tem, então, que ser depreciado. Então, eu vou estar trazendo o aluguel para o presente, vou achar o valor presente, e como ele vai ser ativado, ele vai sofrer depreciação, menos depreciação. Então, essa é uma das grandes diferenças que existem, né, de um fluxo de caixa do valuation em relação aos demonstrativos de resultado. Mas pouco se vê o pessoal fazendo certo, né? Sendo que a maioria das empresas hoje trabalham muito alavancadas, utilizando ativos de terceiros, né? Arrendando, fazendo arrendamentos operacionais e arrendamentos financeiros. Então, o lucro operacional ajustado, ele vai ser o lucro operacional da empresa mais essas despesas de arrendamento operacional, menos a depreciação do ativo arrendado, tá? E o lucro, eu posso também calcular, essa aqui é a forma mais correta, né, precisa, mas eu também posso calcular de forma aproximada, fazendo a soma do custo antes do imposto da dívida, vezes o valor presente do arrendamento operacional. Então, vamos ver aqui um exemplo, ó. O livro do Damoradan, ele traz arrendamentos da Gap em 2003, tá? Em que aqui nós temos os valores. Então, a GAP, ela possui uma dívida de 1,97 bi no balanço. Então, se eu desenhar o balanço original, a gente vai enxergar uma dívida, um débito, de 1,97, tá? Bilhões. Isso um custo antes do imposto de renda. Então, eu tenho um KD aqui de 6%, tá? E seus pagamentos de arrendamento operacionais foram, no mesmo ano, de 978. Isso aqui é despesa. Se a gente olhar, é DRE. Aqui está balanço patrimonial e eu tenho o meu DRE. Né? DRE apresentando uma despesa de 978 milhões. Né? Bom, se eu for ativar essa despesa, eu vou fazer projeções. Ó. Então, temos projeções aqui até o 7º ano, e essas projeções de arrendamento de aluguel, elas são trazidas a valor presente. Ó. Então, tem um fator de valor presente aplicado a uma taxa de 6%, que vai me gerar esses totais a valor presente no meu fluxo de caixa que eu havia feito antes, né? Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 fluxos de caixa para frente e eu estou trazendo a valor presente. Esse valor presente, ó, o valor das dívidas dos arrendamentos, vai ser o total de 4.396,87, arredondando 4.397. Ou seja, né, olha como salta a dívida da empresa de 1,9 para 6,3 bi, né? Então ela vai saltar desse valor de 1,7 para um novo balanço patrimonial de 6,3 bi, né? Olha só, é muita diferença, né?
se eu não considerar as despesas operacionais. E só nessa explicação rápida de 20 minutos, a gente já destrói o valuation de muita empresa profissional operando no mercado financeiro, porque o pessoal não considera. E aí distorce completamente o valuation. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Bom, então o lucro operacional ajustado, né? Ele vai ser o lucro operacional declarado lá no DRE normal, mais esse arrendamento operacional esperado, né, no ano, menos a depreciação nesses N períodos. Essa modificação ocorre no ativo e vai acontecer também no meu fluxo de caixa, tá? Ao ajustar o lucro operacional, esse aqui é o lucro operacional original declarado no DRE, 1 bi, tá? E eu vou estar somando, então, aqui mais a minha despesa do ano, que é 978 com aluguel, com arrendamentos, né, em milhões, menos a minha depreciação, tá? Para corrigir o lucro operacional. Que depreciação é essa? É o montante ativado das despesas operacionais futuras divididas pelo tempo de contrato, que são 7 anos. Isso vai resultar em um fluxo de caixa operacional ajustado de 1 bilhão, 1,3 bi, né? Ou 1.362 milhões de dólares, muito maior do que o original de 1012, tá? De forma aproximada, a gente também pode calcular, né, como foi mostrado na equação anterior, simplesmente multiplicando o valor que a gente tem presente das despesas operacionais pela a nossa taxa KD, né, antes dos impostos. Então, qual é o efeito que tem isso no tratamento do arrendamento operacional como dívida, tá? Na contabilidade convencional, eu tenho uma despesa, né? Vai me dar um LAGI de 1.012, é um lucro antes dos juros e do imposto de renda. Considerando ela como dívida, o meu LAGI vai ser 1.362, tá? Então, a despesa de juros, ela aumentará, ó, para refletir uma conversão de arrendamentos operacionais em dívida. No entanto, o lucro líquido, ele não deve mudar, tá? Mas a gente está fazendo free cash flow to farm. O que acontece no balanço contábil? Na contabilidade, essa mesma empresa, ela tinha 5 bi, ou 5.100 milhões de dólares, um passivo declarado de 1.970 e um PL de 1.130, tá? Ela ativando o arrendamento operacional, ele vai crescer de 4.397, ó. Então o ativo vai saltar para 9.497 e o meu passivo vai saltar para 6.367. O que isso acontece com a empresa, né? Se eu calcular o VAC da empresa, ele tem que considerar sempre o valor da empresa de mercado, e o valor da empresa de mercado não é 5.100 milhões de dólares, mas é 7,3 bi, o valor de mercado naquele ano. Então, fazendo a proporção da dívida, né, e do PL, a dívida e do PL a valor de mercado, nós vamos chegar a um VAC de 7,31. Considerando os arrendamentos, o VAC ele cai para 6,25, né? Porque ocorre um aumento aqui do nosso passivo e, consequentemente, do ativo total. E isso altera aqui, ó, tá em negrito, as proporções que a gente tem no cálculo do VAC, né? Que é proporcional sempre o meu custo de KE e o meu custo de KD. O KD dá 4, era 6% que eu havia falado, né? 6% menos o imposto de renda vai para 4%
após o imposto de renda. E o que acontece com o ROC? Ó? O ROC é de 12,9, que é o Return on Capital, né? Então, vai cair para 9,3, tá? Isso altera bastante o resultado, como eu estou destacando. Bem, além do ajuste dos aluguéis, isso é muito comum em bancos, né? Empresas de aviação, praticamente todos os aviões das empresas operadoras de prestação de serviço de transporte aéreo, uma grande maioria dos aviões, né, 90% deles são arrendamentos. Então, eu tenho que obrigatoriamente fazer isso, porque vai alterar muito o meu fluxo de caixa, né, se eu não fizer. E tem empresas que investem fortemente em P&D, né, empresas de alta tecnologia, e da mesma forma eu vou ter que fazer o ajuste, tá? Na questão da despesa de P&D, as normas contábeis exigem que a gente considere o P&D como uma despesa operacional, embora sejam projetadas, né, para gerar crescimentos futuros. Mas é lógico tratá-lo como despesa de capital, né? Então eu vou ativar as despesas em vez de considerar elas no meu lucro operacional, tá? Especificando uma vida amortizável para o P&D de 2 a 10 anos, reconhecendo as despesas passadas, ó, de P&D enquanto durar a vida amortizável, e também eu vou precisar resumir, né, o P&D não amortizado durante este período, tá? Então, por exemplo, ó, se a vida amortizável é de 5 anos, o ativo de pesquisa pode ser obtido somente 1/5 de despesa de P&D de 5 anos atrás, né? 2/5 de despesa de 4 anos atrás, e assim sucessivamente. Então, sempre tem que resumir e amortizar minhas dívidas, os meus gastos, né, com P&D passados. Esse exemplo aqui ele é interessante, ó. Eu estou no ano 0, considerando um gasto de P&D, tá? E eu tenho que voltar 5 anos para trás. Quanto a empresa estava gastando lá no meu DRE, demonstrativo de resultado do exercício, quanto ela estava tendo de despesa com pesquisa e desenvolvimento. 5 anos atrás, eu já depreciei todo aquele valor, tá? Então, eu não tenho nada a ser amortizado. Mas de 4 anos eu tenho 20% desse valor, 193. De 3 anos para trás, 40%, 360. Tá? De 2 anos para trás, 543. De 1 ano para trás, 795. Tá? Eu somando todos esses valores amortizados por ano, dá 903 euros. Aqui, pegando o exemplo da SAP, né? E o total não amortizado são 2.914 milhões de euros. Então, o valor do ativo de pesquisa é isso aqui. Eu trazendo, convertendo as despesas em ativo, tá? E eu tenho uma amortização do ativo de pesquisa de 903, que é o valor amortizado por ano, tá? Que a gente tem. O que vai gerar num aumento de receita operacional, dado que o valor da despesa ou gasto com P&D atual é 1.020, menos esse valor amortizado por ano, de 117 milhões de euros. Bom, a interpretação, ou qual o reflexo disso em cima do tratamento contábil, né? Na contabilidade convencional, o lucro operacional após o imposto seria de 1.285 euros. Com a ativação do P&D, esse LAGI ele vai saltar para
2,144, tendo um aumento de 117 milhões, né? Então, a diferença de 2,142 aqui para 2025 são 117, e vai gerar um lucro operacional de 1.357, tá? Então, eu tenho um aumento de 117 milhões. O meu balanço patrimonial contábil declarado era 3.768 milhões. Como eu estou ativando o PID em 2.914, ele vai ser somado a esse valor e vai chegar a esse montante de ativo de 6.700. Praticamente dobra o valor do ativo com gastos em P&D. A SAP é uma grande empresa da área de engenharia de produção, né? Na parte de gestão. Então, SAP R3, sistemas ERPs, né? Enterprise Resource Planning. O que acontece além do ativo? O DRE também vai aumentar em 117 milhões. Então, eu vou ter o meu lucro operacional vai crescer desse valor, tá? E isso acaba impactando o fluxo de caixa, ok? Ou melhor, o ROC de 29, ele vai cair para 17, tá? Por conta dessa relação, né? Eu estou aumentando o valor do meu ativo, tá? Como aqui está sendo considerado, né? E aí eu vou obter esse montante. Okay? Bom, então as consequências da gente considerar o efeito do research e development, né? Então, desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento ajustado. Se eu não aplicar, o EBIT da empresa sai de 5 para 7, o capital investido de 25 para 33, o ROIC de 14 vai para 18, a taxa de reinvestimento cai, tá? Então altera todos os valores de diagnóstico da empresa, né? Considerando que a taxa de reinvestimento em P&D, ela é calculada como o CAPEX menos a depreciação, mais o working capital, né, a variação do working capital, mais as minhas despesas, então, de pesquisa e desenvolvimento, e menos o que eu estou amortizando com pesquisa e desenvolvimento, que é esse cálculo que eu acabei de mostrar. Sobre o meu NOPAD, mais as minhas despesas com pesquisa e desenvolvimento, menos amortização. Tá? Essa vai ser a minha taxa de reinvestimento, que está aqui embaixo, como a gente calcula. Tá? E o ROC, né, ele vai ser o EBIT, menos a taxa, que é o meu NOPAD, mais pesquisa e desenvolvimento, menos a amortização, né, sobre o valor de mercado de capital, mais a questão de as pesquisas ativadas, né, que eu acabei de converter despesa em ativo. Segundo passo, então depois que eu fizer esse ajuste, considerando arrendamentos, que é muito importante, né, arrendamentos, como eu estou destacando, e despesas de investimento, empresas de tecnologia, e se a gente olhar no mercado, as grandes empresas, né, com alto valor, com mais de $1 trilhão, são todas empresas da área de tecnologia, né? Hoje a Apple vale o quê? 2,3 ou 2,7 trilhões, né, de dólares, a Google 1,3, então, e se a gente comparar, olha o tamanho dessas empresas, né, da área de tecnologia, que gastam muito com pesquisa e desenvolvimento. Se eu não considerar, eu estou distorcendo toda a avaliação. Só a Apple, ela tem um valor maior de mercado que é quase o dobro do PIB do Brasil, né? O tamanho da empresa. E 200 milhões de habitantes com PIB de 1,7 trilhões.
é quase metade do que o valor de mercado da Apple, né? Bom, então considerar o efeito das taxas, né? O segundo passo, o efeito dos impostos. Então, os ganhos e fluxos de caixa ó, devem ser após os impostos corporativos. Então, com o fluxo de caixa para o patrimônio, a gente tem que conhecer o lucro líquido, que é após o imposto, e então a gente está bem posicionado, tá? Quando a gente faz o fluxo de caixa livre para a empresa, a gente vai computar o fluxo de caixa como se não tivesse dívidas. Então, se a empresa fosse 100% recurso próprio, tá? Ou um fluxo de caixa não alavancado. E isso é uma correção que a gente vai fazer mais para frente, né? Removendo todo o caixa da empresa que for financeiro, que não for operacional. Consequentemente, a gente tem que calcular o imposto que pagaria para a receita operacional como se fosse uma receita tributável, né? E no curto prazo, a gente tem que usar uma taxa de imposto efetiva, que é a taxa que a gente paga, em média, sobre o lucro tributável. Porém, ó, com o tempo, a gente espera que a taxa de imposto ela suba em direção à taxa de imposto marginal, tá? Bom, então, para considerar o cálculo do NOPAT, eu tenho que considerar os tributos sobre o meu EBIT, né? EBIT no português seria o LAGIR, tá? E a gente tem também o EBITDA, que é o LAGIDA, né? Fazendo uma comparação. E eu já mencionei, nós temos o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro, né? Que também tem que ser considerada aqui no Brasil. Mais correto ainda do que o NOPAD, é a gente usar o NOPLAT, que é o Net Operation Profit Less Adjusted Taxes, NOPLAT. Tá? Qual a diferença para o NOPAD? É que eu considero a variação dos impostos diferidos. Acontece das empresas, né, elas terem um fluxo de caixa diferente no momento do pagamento dos tributos para o momento em que eles ocorrem por competência. Tá? E essa mudança de prazo a gente chama de diferimento, que são os deferreds no inglês. Tá? Então, eu teria que considerar nos impostos diferidos ó, o imposto a recolher passivo menos o a recuperar ativo. E é outra situação que a gente enxerga. Procurarem na internet, vocês vão ver muito fluxo de caixa que utiliza o NOPAD e não o NOPLAT. Né? Quando correto, o mais correto, porque há esse compasso entre caixa e competência, né, da geração do imposto gerada pelo diferimento do pagamento. Tá? Terceiro passo, então depois que eu conheci o imposto adequado e corrigi, então, o lucro operacional, a gente tem condições de definir o reinvestimento no longo prazo, que a empresa vai fazer, né? Então, eu tenho que considerar as despesas de pesquisa e desenvolvimento, tá? Uma vez que foram recategorizadas agora como despesa de capital, né? Então, eu tenho as minhas despesas de capital líquido ajustado, a despesa de capital líquido, mais as despesas de P&D do ano atual, menos a amortização. E um fator que é muito comum, né, acontecer, né, aquisições e fusões, tá? E eu vou precisar corrigir também, tá? Uma vez que são despesas de capital. Eu adquiri outra empresa, uma despesa de capital. Como aconteceu tempo atrás e foi desfeita, né, a fusão ou incorporação da Embraer pela Boeing, tá? Então passou a ter uma despesa de capital líquido ajustado para mais as aquisições de outras empresas, menos amortização de tais aquisições, tá?
No entanto, ó, a maioria das empresas não faz aquisição todo ano, todo momento, e a gente tem que ter esse cuidado, né? Eu posso estar fazendo avaliação do fluxo de caixa num ano em que ela fez aquisição, mas acontece que à medida que vai normalizando as aquisições, ó, em média, no longo prazo, né, deve ser utilizado. Então, mais uma vez, eu preciso normalizar os dados para não ter viés, considerando apenas um ano de uma única fusão, né, que às vezes é expressiva para a empresa. E o melhor lugar para encontrar aquisições de dados de informação é na demonstração dos fluxos de caixa. Tá? Então, além do DRE, além do balanço patrimonial, a gente vai para o demonstrativo de fluxo de caixa, onde tem demonstrativo operacional, demonstrativo de investimentos e de financiamentos, para que a gente consiga encontrar essa informação de quanto a empresa gastou com o investimento, tá? Bom, o CAPEX. Então, eu saí do NOPLAD, né? Então, perceba, eu dei um salto do NOPAD para o NOPLAD. E nesse NOPLAD a gente considerou despesa operacional, que é os arrendamentos, né? E também despesas com pesquisa e desenvolvimento, e mais também aquisições, né, de empresas. Na literatura a gente encontra basicamente essas 6 formas de calcular o CAPEX. A primeira, mais simples dela, é considerando a variação de ativo menos passivo. Eu vou mostrar um exemplo logo a seguir, usando essa segunda equação, do ativo, a variação do ativo mobilizado bruto. Mas ela também é obtida através do ativo imobilizado líquido, mais a depreciação dos ativos, mais a amortização. Existem dezenas, centenas de trabalhos, de artigos publicados, e cada uma delas vão aparecer com diferentes formas de cálculo do CAPEX. Tá? Outra é eu considerar a depreciação menos o imobilizado bruto no período defasado de um ano, vezes a taxa de depreciação sobre a taxa média. Tá? Ou utilizar o imobilizado líquido no ano defasado, vezes a variação da receita líquida, mais o imobilizado bruto no período defasado 1, sobre 1 menos a taxa de depreciação. E ainda a gente vai encontrar também no da Moradan a relação de receita líquida sobre o giro do ativo, menos o imobilizado líquido no período T-1, mais o imobilizado vezes a taxa de depreciação. Então, só aqui a gente tem um universo, né, de pesquisa, de centenas de trabalhos, e aí numa aula, poderia virar uma aula, né, ou várias aulas só falando sobre CAPEX. Reforçando, a primeira possibilidade aqui, que considera a variação dos ativos e passivos, ela fornece somente uma aproximação grosseira, tá? Enquanto que do 2 até o 6, a gente tem uma aproximação, não, melhor dizendo, uma exatidão no cálculo, considerando depreciação, o imobilizado, e também eu posso utilizar taxa de depreciação, tá? Além do segundo modelo e do terceiro modelo. E enfatizo o cálculo da taxa de depreciação como a despesa de depreciação sobre o imobilizado bruto no período T, mais o imobilizado bruto em T menos 1 sobre 2, então fornecendo uma média. Tá? E também é possível relacionar conforme o giro do ativo imobilizado no período T, que é a relação entre a receita total líquida no período T sobre o imobilizado líquido. Tá? Então, para ilustrar, ó, como esses valores eles são idênticos, são iguais, aqui eu apresento um balanço patrimonial fictício, né? E que a gente tem o imobilizado bruto, a depreciação acumulada, no período T-1 e no período T. O imobilizado líquido, normalmente não vem destacado aqui dessa forma, mas eu coloquei para facilitar, e o total ativo, tá? Então, estão resolvidas as 6 técnicas aqui, como vocês podem ver, tá? Na primeira, a gente obtém um valor aproximado, bem grosseiro,
Mas já nos demais, a gente obtém o valor exato, todos eles o mesmo valor, independentemente da forma de cálculo, né? Se for considerando só a variação do ativo imobilizado bruto, ou se eu for pegar o líquido e somar a depreciação, tá? Mais a amortização. Nesse exemplo não tem amortização, tá? Mas tem a depreciação do ativo, pode chegar aos mesmos 18,4. Em vermelho está os dados do ano T-1 e em negrito os dados que a gente tira é, é, do período T, tá? Então, estão trabalhadas as cores aqui para a gente verificar. A taxa de depreciação, a gente calculando, nesse exemplo aqui deu 2%, então eu posso usar para calcular da quarta forma, considerando a taxa de depreciação, tá? E já na quinta forma, eu preciso dos dados do DRE, que é a receita líquida, e aí eu só estou fornecendo ele aqui, tá? Os dados, mas a gente extrai do lado do DRE, a receita líquida do período T em T-1. Assim eu consigo calcular o meu CAPEX com base na variação de receita líquida, que é dado aqui em azul, ó, pelos valores informados, a variação da receita líquida, e também o meu giro do ativo, né, como sendo a receita líquida sobre imobilizado líquido, que é 0,54 nesse exemplo aqui, tá? 0,54, e a gente obtém em todos eles o mesmo valor, né? Então, apesar de ter várias formas a gente calcular o CAPEX, eles obrigatoriamente têm que ser o mesmo, com exceção do primeiro caso, que é uma aproximação grosseira, certo? Uma vez tendo isso, tá, eu tenho que analisar os ativos de curto prazo, tá, que é o meu capital de giro. Capital de giro também, né? Então, em termos contábeis, o capital de giro é a diferença entre o ativo circulante, né, são os estoques, caixa, contas a receber, e o passivo circulante, tá? E uma definição mais clara de uma perspectiva de fluxo de caixa é a diferença entre os ativos circulantes não caixa, tá, estoque e contas a receber, e passivos circulantes não dívida, contas a pagar. E qualquer investimento nessa medida de capital de giro compromete, então, o caixa. Portanto, quaisquer aumentos ou diminuições do capital de giro vão reduzir ou aumentar o fluxo de caixa no período. E ao prever o crescimento futuro, é importante também prever os efeitos desse crescimento nas necessidades de capital de giro, né? Uma vez que eu investindo em CAPEX, em imobilizado, né, comprando máquinas, construindo uma fábrica, ela não vai funcionar sozinha, né? Eu vou precisar de capital de giro, vou precisar de estoque, eu vou gerar contas a pagar, eu vou gerar contas a receber, vou contratar funcionários. Então, também vai crescer a minha necessidade de capital de giro, tá? E isso representa um efluxo, uma saída de caixa da minha empresa, né? E eu preciso calcular ou considerar tanto no Free Cash Flow to Farm quanto no Free Cash Flow to Equity. Então, um exemplo de como calcular o capital de giro líquido, né? Eu tenho aqui o caixa operacional, então eu já excluí o que não é operacional, o que é financeiro, né? Então, tem o caixa operacional no ano 0 e no ano -1. Então, isso gera um capital de giro, somando todos, vai dar, no ano defasado, 175, e cresceu nesse ano para 192. O meu capital de giro passivo, no ano defasado, contas a pagar, mais salários a pagar, mais impostos a pagar, dá 89. No ano corrente, 96. Se eu quiser saber o capital de giro líquido, eu vou fazer o capital de giro ativo menos o capital de giro passivo, tá? Então, fazendo a diferença de 95 para 85, né, eu tenho 9,90, tá? Da onde é que saíram esses valores, esse 85, né? É o meu capital de giro, que é o 175 menos 89. Vai dar esse valor aqui, tá? E aqui também. Esse valor aqui
menos este, dá igual a este. E aí a diferença de um pelo outro é o que vai acrescentar, ou melhor, excluir ou diminuir, né, no meu fluxo de caixa, porque é uma saída de dinheiro, tá? Então, de forma algébrica, eu preciso, além de considerar a minha variação do work capital, eu preciso também considerar novas captações de recurso. Eu bater num banco de novo, né, pedindo mais dinheiro emprestado. Então, a forma mais simples de calcular novas dívidas é a variação de empréstimos no curto prazo mais empréstimos no longo prazo, menos o meu excesso de caixa. E excesso de caixa também é chamado de caixa financeiro, ou caixa menos o caixa operacional, tá? Uma variante para calcular novas dívidas, sem conhecer os dados, é fazer a proporção de dívida sobre o que eu tenho ativado, multiplicado por que eu estou investindo, que é o CAPEX, descontado da depreciação, e o que eu estou investindo em giro, tá? Então, fazendo essa multiplicação aqui, com a proporção de passivo, eu tenho as minhas novas dívidas. Também é bastante utilizado essa equação quando eu tenho poucos dados, né? Eu só tenho o DRE, né? E aí eu quero chegar em novas dívidas sem conhecer o fluxo de caixa da empresa, né? O demonstrativo de fluxo de caixa. Aí eu consigo só com o DRE e tendo os valores das proporções do ativo. O quarto passo, então, eu vou calcular o free cash flow, tá? Tanto da firma quanto da empresa. Então, no sentido mais estrito, ó, o único fluxo de caixa que o investidor receberá de um investimento de capital em uma empresa de capital aberto é o dividendo, que será pago sobre a forma de ações, tá? Então, uma forma de eu calcular o meu fluxo de caixa seria pelos dividendos. No entanto, são definidos pelos gerentes de empresas e podem ser muito menores do que os dividendos potenciais, né? O que é uma das limitações de eu usar o fluxo de caixa por dividendos, porque eles podem ser conservadores e reter o lucro, tá? Suavizando dividendos, e também podem reter ou para atender contingências futuras da empresa, tá? Então, os dividendos potenciais de uma empresa são os fluxos de caixa que sobraram após a empresa ter feito qualquer investimento necessário para criar crescimento futuro e amortizações líquidas de dívidas. De forma algébrica, isso aqui, tá? A gente tem o resultado líquido, menos as despesas de capital, que é o CAPEX, né? Menos a depreciação, menos as mudanças de capital de giro líquido, não monetário, menos os meus reembolsos pagos a terceiros, mais as minhas novas emissões de dívidas, que a gente acabou de mostrar como se calcula para chegar, então, ao meu fluxo de caixa livre do patrimônio líquido, tá? Então, nós temos diferenças, ó. Essa lâmina aqui destaca algebricamente as diferenças entre Free Cash Flow to Farm e Free Cash Flow to Equity. O Free Cash Flow to Farm é o NOPAD, que na verdade, está aqui uma observação, o mais correto é o NOPLAT, tá? NOPLAT, em vez do NOPAD, menos o CAPEX, mais depreciação, menos o Work Capital, né? Ou Capital Work, e o fluxo, o Free Cash Flow to Equity vai ser, então, o meu fluxo de caixa da empresa, tá? Descontado do meu ganho sobre as despesas financeiras provocadas pelo imposto, tá? Menos o pagamento de principal, amortização de dívidas e mais novas dívidas, tá? Esse vai ser o meu Free Cash Flow to Equity. Então, essa seria a relação. Podemos fazer um balanço patrimonial com exatamente essas mesmas equações, né? Aqui eu já mostrei, então, Free Cash Flow, fluxo de caixa da empresa, resultado operacional, né? Menos o imposto operacional, mais o imposto diferido vai dar o NOPLAT, que seria o mais correto, em vez do NOPAD, mais depreciação, menos amortização, menos o CAPEX, né? Menos o investimento em capital
de giro e líquido, vai me dar meu fluxo de caixa livre da empresa. Do outro lado, eu poderia fazer esse balanço, né? Eu tenho um balanço aqui, mesmo peso dos dois lados. O fluxo de caixa, free cash flow to debt, né, de dívidas, que vai considerar juros recebidos, mais amortização recebidas e novas captações. Não é o foco nosso, que a gente até já mostrou na aula passada, né? De como calcular o custo de capital, né? De terceiros. E o fluxo de caixa dos acionistas vai ser o lucro líquido e não o NOPLAT, mais a depreciação, menos o CAPEX, menos investimento em capital de giro, mais novas captações, vai dar o free cash flow do equity, certo? De forma algébrica, tentando exemplificar isso, ó, aqui nós temos um DRE de uma empresa que tem as vendas. Então está em negrito, ó, o que eu estou encadeando para fazer as alterações do lucro líquido da empresa, que é 14,45, tá? Ali menos CPV, custo dos produtos vendidos, menos despesas operacionais, menos depreciação, vai dar o meu resultado operacional, menos despesas financeiras, dá o LAIR, menos imposto de renda, dá o lucro líquido. Para chegar ao fluxo de caixa da empresa, eu tenho que obter partir do resultado operacional. Então está aqui 25. E eu vou calcular um imposto operacional. Percebam que ele é diferente, esse imposto operacional, do imposto do DRE. Ó. Dava 7,45, aqui deu 8,7. Aí eu vou chegar ao NOPAT. O mais correto seria o NOPLAT, mas como eu não tenho aqui imposto diferido, então ele vai ser o NOPAT. Mais a depreciação, que vem lá do DRE, e o CAPEX. Da onde que vem o CAPEX? Bom, o CAPEX eu tenho que pegar do balanço patrimonial, tá? Considerando esse cálculo. O CAPEX aqui é o meu imobilizado no ano mais recente, menos o imobilizado do ano anterior, que dá os 18,4, tá aqui. Menos investimento em giro. Investimento em giro a gente já mostrou na lâmina passada, que dava 9,9. Mas aqui eu também estou mostrando, ó, de onde é que sai, ó. O ativo circulante, menos o ativo circulante do ano passado, né, até chegar no meu valor de 9,9. E assim eu obtenho o Free Cash Flow to Farm. O Free Cash Flow to Equity, eu vou partir do lucro líquido. Da onde é que vem? Lá do DRE. Então tá aqui, vem lá do DRE. Opa, que é os meus 14. Mais a depreciação, que também vem do DRE. O CAPEX, que vem do ativo, aqui, tá? Que está demonstrado o cálculo. Menos investimento em giro e mais novas aquisições. Né? Novas aquisições a gente viu que tem duas formas de fazer. Como sendo a diferença de empréstimos, 61 menos 55, ou eu calculando a proporção que existe de despesas, de passivo, sobre o meu total de ativo e o meu CAPEX, depreciação e investimento em giro. Vai dar os meus 6. Então percebam, ó, a diferença. O lucro da empresa é 14. O fluxo de caixa da firma é negativo. E o fluxo de caixa do acionista é positivo. Tá? E aí, qual é o certo, né? Tem muita gente fazendo cálculo de fluxo de caixa, considerando lucro. Tem muita gente considerando fluxo de caixa, considerando a empresa, e outros considerando o acionista. Vou chegar a resultados bem distintos, né? E um último exemplo para terminar a nossa aula, né? Eu tenho aqui a cara do Free Cash Flow to Equity, em que nós temos, então, o lucro líquido mais depreciação. Aqui eu acho que eu inverti, né? Free Cash Flow to Equity. Free Cash Flow to Equity.
menos o CAPEX, mais a variação do giro, mais novas dívidas, dá o meu fluxo de caixa disponível ao acionista. Eu preciso conhecer essa proporção, isso aqui é importante, ó, pegar o balanço patrimonial de qualquer empresa e saber quanto ela tem de passivo, quanto ela tem de IPL, e qual é a proporção de ativo total, para chegar ao valor das novas dívidas. Esse valor de novas dívidas aqui, eu posso calcular, né, a partir das informações que foram levantadas, ó, de depreciação, do CAPEX e da variação do giro, tá? Com esta equação. A proporção de passivo, que é 40, mais passivo mais PL, né, que dá o 100%, multiplicado pelo CAPEX, menos a depreciação, mais a variação do capital de giro. Vai dar 0,40 de 700 ou 280, que é o que temos aqui, tá? Então é uma forma simplificada, né, da gente conseguir chegar nas novas dívidas geradas pela empresa para não ficar correndo atrás de informações atrás dos demonstrativos, tá? Isso facilita a vida fazendo essa lógica de cálculo. Bom, essa era a nossa aula de hoje, tá? Estamos calculando o primeiro fluxo de caixa, né, na data zero, e nas próximas aulas, então, a gente vai aprender a identificar como situações de crescimento desse fluxo de caixa, tá? Lembrando que um fluxo de caixa, eu tenho as entradas, então até então nós calculamos só a do primeiro ano, né? E eu quero saber o valor presente dessas minhas entradas futuras, tá? Quanto vai ser lá para frente. Por enquanto, até então, normalmente é utilizado 5 anos e mais um valor final aqui, né? No quinto ano, ou residual no quinto ano, dado pela perpetuidade, né? Então, normalmente é assim, e eu quero saber um valor presente, né, que é o quanto vale a empresa, mas por enquanto a gente calculou o fluxo de caixa aqui, free cash flow, né, da firma ou de capital no ano zero, que é o que a gente aprendeu hoje. Então aprendemos só essa primeira flechinha aqui, tá? Só essa primeira flechinha é o que a gente aprendeu a calcular. O que mais a gente já aprendeu a calcular? Ao longo desse período, a taxa, né? Qual é a taxa que está sendo aplicada? E essa taxa aqui, ela no caso do Free Cash Flow to Equity, o CAE, que a gente aprendeu a calcular, né? E no caso do Free Cash Flow to Farm, é o VAC, que a gente já aprendeu a calcular. Então, nós estamos caminhando passo a passo para montar o fluxo de caixa todo ele correto, né? Atendendo às premissas mais lógicas, mais racionais que a literatura traz na montagem do fluxo de caixa, né? Perguntas, dúvidas? Dos cálculos de CAPEX que tu apresentou, tem algum deles que tu tem preferência, que tu utiliza mais? Eu mostrei aqui o mais simples, né? Tá? Mas a gente não tendo dados também pode usar as equações, né? Eles têm que convergir para o mesmo valor. Uhum. Tá? Então, ó, se eu usar, em vez do 2, eu usar a terceira, só vai dar mais trabalho, mais trabalhoso, né? Então, depende do que eu tenho de dados, tá? A mais simples é a variação do ativo imobilizado menos o bruto, tá? Então, construindo a lógica matemática, agora qual que eu mais uso? Depende do dado que eu tenho, né? Então, tem que entender de todos eles, né? Aqui, ó, eu usei o imobilizado bruto, mas se eu usar a segunda equação, que é a variação do investimento líquido mais depreciação. Vou voltar lá naquele exemplo, ó. Cadê o exemplo? Aqui.
Ó, o CAPEX foi o imobilizado bruto no ano T, menos o imobilizado bruto no ano T menos 1, tá? Ó, 999 e 380. Essa é a diferença, o bruto. Mas se eu pegar o líquido, o imobilizado líquido do ano T menos o imobilizado líquido de T menos 1, né? Então, vou ter que fazer a diferença, né? Quanto é que é o líquido aqui? É 320, ó. Em vez de 380, é 320 com 87. Por que 320? Porque eu estou descontando a depreciação, tá? Eu até poderia ter colocado aqui, 380 menos 60 é 320. E nesse outro valor aqui, tem que calcular quanto dá exatamente, ó, essa diferença, né? Vai dar 399 com 68, vem para 330, né? Cerca de 330 aqui, né? 330 menos 320, e eu vou somar a depreciação. Quanto é que foi a depreciação do ano, né? 8 com 40, tá? Então, se eu somar isso aqui, mais 8 com 40, 8 com 40, obrigatoriamente vai ter que fechar, né, os meus 18 com 40. Vamos ver se dá, ó. 330 menos 320 é 10, né? 10. Eu arredondei aqui, né? Então dá 330,87. Tem que dar 380,87. Menos 320, mais 8 vai dar os 18 com 40. Então eu usei a segunda equação. É mais trabalhosa, mas eu chego ao mesmo resultado. Se eu for fazer a terceira, também tem que dar o mesmo resultado, né? Aí eu vou estar pegando imobilizado, mais a variação da taxa livre, a variação da receita líquida, mais o imobilizado, vezes a taxa de depreciação, né? Tá? E aí eu tenho que saber, eu tenho que calcular minha taxa, né? A partir, fazendo a razão do que eu tenho de imobilizado no ano T-1, né? E o que eu estou tendo de depreciação declarada no período. Tá? Então, aí eu preciso levantar essa informação aqui mais. Ó. Posso chegar ao mesmo resultado? Devo chegar, né? É um bom exercício aí de casa, né? Até poderia ter colocado aqui do lado para não me estender, né? Da mesma forma que eu fiz aqui a exemplificação de cálculo, poderia ter usado as outras técnicas, né? Então, vai a gosto, tá? Devem convergir. Já vi muitos trabalhos que calculando vão dar diferentes, mas porque daí tem algum erro, né? Tem algum erro na hora da captação do valor, né? E senão tem que dar o mesmo valor. Perfeito. Bom, então muito obrigado pela presença. E até quinta-feira que vem, se Deus quiser, né? Valeu, Alexandre. Até mais. Até a próxima Obrigado. aula. Obrigado pela presença aí. Valeu, até mais. Bom, tchau. Abração. Tchau.